Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Meu nome é Walter, sou pastor titular da comunidade Hebron em São Paulo. E eu convido a todos vocês para meditarem comigo na palavra de Deus nesta noite. Ou nesta manhã, nesta tarde, depende do momento em que você for assistir este vídeo. Mas convido a todos vocês para orarem comigo neste instante, pedindo a Deus que nos abençoe. E espero que seja uma bênção ao teu coração, à tua família, e que traga recursos espirituais, bíblicos, à sua mente, para que você possa compartilhar com outras pessoas aquilo que aprendeu. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, nosso Pai, querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti que nos abençoe nesta meditação. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos a ceia do Senhor, a participarmos dela com entendimento, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder, para que nós possamos Te engrandecer, Te glorificar e pedir a Ti sempre que nos mantenha debaixo da Tua proteção. Senhor Deus, Tu nos conheces no interior, Tu sabes do nosso desejo de Te servir, e eu quero colocar este momento nas Tuas mãos, todas estas famílias que me assistem, que me ouvem, que eu seja um instrumento do Senhor para abençoá-los e que eu possa ficar muito preocupado em me manter somente nas verdades que vêm da Tua palavra e deixar de lado as minhas opiniões pessoais. Que eu consiga estabelecer a conexão verdadeira da Tua palavra com a minha alma e com as daqueles que me ouvem. Ensina-nos, Pai, os Teus pensamentos e os Teus caminhos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Eu espero que vocês tenham em mãos o pão e o vinho. E nós vamos participar do pão e do vinho neste instante. Eu tenho aqui comigo, eu tenho o pão que está em minhas mãos e nós vamos comer do pão e depois beber do vinho. Então, o que significa este pão? Este pedacinho de pão representa o corpo de Jesus partido na cruz do Calvário, que foi dado por nós, a cada um de nós. Isto é o óbvio. Este corpo de Jesus, não este pão, mas o corpo, foi enterrado em um túmulo escavado em uma pedra, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Veja, ele se ofereceu, foi enterrado, ressuscitou inteiro, num corpo glorificado, e esse corpo espiritual é o corpo que Ele compartilha conosco. Ele não nos deu a sua carne. Este é o grande erro de alguns cristãos, alguns segmentos do cristianismo, em que quando você está comendo o pão, você está comendo a carne de Jesus. Na verdade, Ele compartilhou conosco a sua vida espiritual, o seu corpo espiritual. Por isso que nós temos dentro de nós o Espírito de Cristo. Porque Ele compartilhou o seu corpo, a sua vida conosco?
para que nós possamos compartilhá-lo com outras pessoas, para que nós possamos agir à semelhança dele com o nosso próximo, dentro do mundo e dentro da igreja. Assim como Jesus foi enterrado, ele foi colocado para dentro da terra, por meio daquela escavação na rocha, nós vamos comer do pão, e este pãozinho irá sumir, ele vai desaparecer. É como se nós estivéssemos enterrando. Na terra, nós somos pó, nós somos terra. E então, ele desaparece, ele se mistura, ele se torna um com o nosso corpo, com a nossa vida, e nós nos tornamos um espiritualmente falando com Cristo. Tudo isto é um símbolo da verdade que nós cremos. Então eu peço que você agora tome o pão em sua mão, junto com a sua família, e vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus, nós tomamos o pão que representa o corpo de Jesus Cristo partido na cruz e que é oferecido por nós, para que nós possamos tê-lo em nossas almas, em nossos espíritos, para que em comunhão com ele possamos servir a ti, ó Pai, te glorificar, vivermos para a tua glória, fazermos a tua vontade neste mundo e realizarmos, Senhor, aquilo que Jesus nos pediu para fazer: pregar, ensinar, batizar, mostrar às pessoas como eles podem obedecer a ti e servir ao Senhor de coração. Pai bendito, perdoa os nossos pecados, Pai, que são tantos. Pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com as partes frágeis de nossas vidas, para que nós possamos te glorificar com uma vida cada vez mais forte, mais dedicada ao Senhor. Pai, toma as nossas vidas em nossas mãos, e é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que está vivo e ressuscitado contigo, que comemos deste pão, testemunhando que estamos dispostos a fazermos a vontade do Senhor, por meio de Cristo e para Cristo, a fim de que alcancemos, por meio das tuas misericórdias, a eternidade. Amém. Vamos comer do pão, vamos comer todos juntos. Louvado seja o Senhor pela vida que Ele nos dá, pela igreja que Ele nos dá, pela família que temos, pelos filhos, pelos netos, pelos irmãos na fé e pela oportunidade de sermos quem somos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus também tomou o cálice e deu graças a Deus, e Ele disse: tomem, façam isso em memória de mim, em minha homenagem, e anunciem a minha morte até que eu venha. E nós vamos fazer isto. O sangue foi derramado sobre a terra, o sangue de um inocente sobre uma terra manchada de perversão, maldade, pecados, incredulidade, infidelidade, traições. Este sangue, o sangue de um ser inocente, do Cordeiro de Deus, vem sobre a terra culpada. Quando nós bebemos este vinho, o suco da uva, nós estamos simbolicamente fazendo o que Jesus fez, mas por vontade própria. Por isso que eu tomo o cálice, eu pego o cálice para não largar. Então, eu vou jogar simbolicamente o sangue de Jesus
para uma terra culpada, para uma terra pervertida. Eu vou jogar sobre a minha natureza humana, cheia de trevas, cheia de pecados, e pedindo a Deus que, apesar de todas estas coisas más que existem em mim e em você, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê todos os recursos para lutarmos contra estas forças interiores que tentam nos afastar dele. Correto? Então, vamos agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo e pela aliança que Ele fez conosco, porque foi Ele quem a propôs. E quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós somos os mais fracos. Significa que nós nos rendemos, nós entregamos os nossos direitos a Ele. E não temos o dever de cobrar Deus de nada e nem determiná-lo a nada. Nós queremos que Ele faça a vontade dEle e não a nossa. Senhor Todo-Poderoso, te damos graças, Pai, pela aliança que o Senhor fez conosco, pelo acordo que o Senhor propôs, pelos termos que o Senhor estabeleceu, e nos ajude, Pai, a andarmos de acordo com os teus mandamentos, com os teus princípios, para que nós possamos te glorificar. Pai bendito, nós somos como terra arrasada, somos culpados, mas mediante o sacrifício de Jesus Cristo, mediante a nossa confissão de nossos pecados e o nosso arrependimento, ajuda-nos, Pai, a produzirmos frutos que revelem que realmente nos arrependemos e que estamos vivendo em novidade de vida. Senhor, tomamos do vinho, bebemos do sangue, e que o Senhor possa nos ajudar a nos mantermos sempre na Tua aliança, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos beber. Que Deus abençoe todos vocês e nós vamos seguir em frente para a glória do Senhor. Hoje eu quero iniciar uma série com vocês justamente sobre a Santa Ceia. Eu pretendo falar com vocês nas próximas semanas, se Deus permitir, sobre o que nós chamamos de Santa Ceia. Porque, na verdade, o que Jesus comemorou com os seus discípulos foi um jantar de Páscoa. Foi a última vez que ele pôde comer com os seus discípulos. Nós vamos meditar, pelo menos estabeleço por hora, porque vocês sabem como é que eu sou, eu começo uma coisa, daqui a pouco a coisa vai longe. Então, por hora, eu pretendo falar sobre o momento em que se deu a Santa Ceia, aquelas coisas horríveis que aconteceram naquele momento, sobre como ela deve ser celebrada pelos cristãos, o modo correto que ela deve ser celebrada, e os seus propósitos para a igreja. Quando nós a observamos, nós percebemos que ela indica ações que nós devemos praticar. A pergunta que eu faço, antes de lermos as Escrituras Sagradas, é: aprendermos sobre a Santa Ceia é importante? É importante para a vida da igreja? Eu creio que sim, acredito que sim, piamente acredito que sim. Porque a celebração equivocada, errada, por parte de muitos cristãos da Santa Ceia, tem trazido uma vida frágil, doentia, tanto na alma como na mente das pessoas. Mas, antes de nada, dada essas palavras iniciais, vamos pensar nesta noite sobre a noite da traição.
Eu estou habituado a falar essa noite porque a nossa reunião é à noite e como eu estou gravando vídeos com a igreja vazia, eu acabo falando noite, porque eu acredito que todo mundo vai assistir à noite, mas você pode assistir pela manhã, à tarde, à noite, a hora que quiser, de madrugada, enfim. O nosso texto base está em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 26, que dizem assim, vamos lá. Porque eu recebi do Senhor. Então, Paulo recebeu algum ensinamento diretamente de Jesus. Então, ele recebeu o ensinamento diretamente de Jesus. Depois você pode ler 2 Coríntios capítulo 12, quando ele fala das revelações que ele recebeu. Ele diz que ele não podia precisar se ele teve uma visão, se ele esteve presente realmente na presença de Deus. A coisa foi tão sobrenatural, tão maravilhosa, que ele não ousou a ficar como muitos aí afirmam, eu fui ao céu, eu fui ao inferno. Gente, se eu fosse ao céu e fosse ao inferno, como muita gente vai toda hora, eu acredito que seria 1 milhão ou infinitamente melhor do que sou. Então, quando Paulo esteve na presença de Jesus, ele foi nomeado pelo Senhor como apóstolo. Então, foi nesse momento que ele recebeu todo o ensinamento de Deus e ele foi nomeado apóstolo. O que é um apóstolo? É alguém que vai colocar um fundamento que não existe. Por isso que eu não acredito, não creio nos apóstolos da atualidade. Você pode dar o título que quiser, respeito, aceito, viva como um apóstolo, mas, por favor, entenda que nós já tivemos apóstolos suficientes. Eles estabeleceram um fundamento sobre o qual nós precisamos fazer a igreja crescer. Por isso, não existe mais nenhum outro fundamento. Ele já foi colocado pelos apóstolos originais. Muito bem, eu recebi do Senhor este ensinamento. Então ele vai, quando ele usa ele está especificando alguma coisa. Este ensinamento que passei, isto é, Paulo está dizendo, eu passei esse ensinamento, a ideia é que ele passou esse ensinamento de modo fiel, tá? Então, para que vocês, tá? Eu passei esse ensinamento de modo fiel para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Nesta noite nós vamos meditar só até aí, mas eu vou ler o texto todo. E deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Aí ele continua. Eu acho que eu fui um pouco adiante. Então ele diz assim, assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Você percebe que nesse texto, no versículo 25, está escrito, assim também, depois do quê? Do jantar. Então, eles tiveram um jantar, eles comeram comida, mas depois do jantar é que Jesus partiu o pão, deu graças a Deus, ofereceu aos seus discípulos e também ofereceu o cálice. E o versículo 26 diz, de maneira que
cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Veja, quando Paulo descreve o ensinamento do Senhor, primeiramente ele toma o quê? Ele toma o pão. E ele diz, comam. Aí depois ele toma o cálice. E aí então ele diz o quê? Tomem e façam isso, bebam em minha homenagem. E então, no final, de maneira que cada vez que comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando o quê? A morte do Senhor até que ele venha. Ao longo das nossas meditações, eu quero estar explicando algumas coisas neste texto e indo a outros textos que estão linkados a ele, tá? O apóstolo Paulo não andou na terra com Jesus, mas ele recebeu diretamente do Senhor e seu ensinamento nada difere daquilo que Jesus fez com seus discípulos, aqueles que andaram com ele. Como eu dizia há pouco, meditar na Santa Ceia é importante? Sim, porque muitas pessoas, quando tomam da Santa Ceia de modo equivocado, com o tempo vão fragilizando na fé, se tornando doentios, e muitos deles acabam morrendo. O que eu estou falando não é loucura. O apóstolo Paulo fala sobre isso, e ele diz, ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 29 e 30, ele diz: pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Então ele usa a palavra castigo, mas isso eu vou explicar mais à frente. Então, no verso 30, ele diz: é por isso que muitos de vocês estão doentes, isto é, não são prósperos, abençoados, como deveriam pelo Senhor. Lembre que a palavra prosperidade na Bíblia não tem nada a ver com dinheiro na sua raiz, mas significa uma vida abençoada por Deus, uma vida cheia das ações de Deus. E tornar-se rico é uma ação de Deus. Deus diz: eu fiz o rico, eu fiz o pobre. Então, o fato de você ser pobre, ser feito pobre por Deus, também é uma bênção, porque você tem uma finalidade nesta vida. Muitas pessoas ouvem pregações e dizem: se você é pobre, você não é abençoado por Deus. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe outra linguagem, outra explanação. Então você não pode se apavorar com essas declarações, que muitas vezes são sem pé e sem cabeça, são declarações para manipular mentes, provocar sentimentos, a fim de que essas pessoas se sintam inseguras e sejam capturadas por essas metodologias usadas por muitos pregadores por aí. Então, é por isso que muitos de vocês estão doentes, diz o apóstolo Paulo no verso 30, e não são prósperos, não são abençoados como deveriam pelo Senhor. E ele diz: e fracos, isto é, fragilizados de alma, faltou um L aí, mas entenda como alma, e mente. Então eles são fragilizados de alma e de mente. Por quê? Por não compreenderem os planos de Deus para as suas vidas. Então você percebe que muitas pessoas estão fragilizadas em suas almas, em suas mentes, porque não compreendem os planos de Deus para as suas vidas. E ainda, Paulo diz: e alguns, agora é forte, e alguns já morreram, isto é, foram sepultados, estão mortos,
e não estão mais sob o poder de Deus. Não estão mais sob o poder de Deus. Eu penso que você precisa prestar atenção nos adjetivos que Paulo coloca aí. Quais são eles? São 2, doentes e fracos. Perceba só que esses 2 adjetivos podem levar paulatinamente, pouco a pouco, as pessoas doentes e fracas. Eu já disse para você que o doente é aquele que não tem uma vida abençoada, abastecida com as bênçãos de Deus, com as ações de Deus. E o fraco é aquele que é fragilizado em sua mente por não compreender os planos de Deus. Então veja só, uma pessoa pouco interessada em Deus se torna doente, porque ela fecha o seu canal com Deus, ela fecha a sua alma com Deus e não permite que ele comece a agir na sua vida, ou continue agindo, tá? E uma pessoa fragilizada é o resultado da sua doença, é o resultado de estar barrando a obra de Deus na sua vida. Ela perde a consciência de quem ela é e do que Deus pretende fazer e do que Ele fará. Ela não tem mais noção do que Deus faz e fará. E muitas vezes Deus permite que esta pessoa morra, saia debaixo do seu poder. Há muitas pessoas que estavam na igreja e que partiram. E nós pensamos que elas estão com Deus, mas às vezes, tristemente, não estão. Muitas delas não estão. Alguns comentaristas bíblicos, que escrevem até livros, eles declaram o seguinte, que quando uma pessoa se torna fragilizada na sua alma, na sua mente, devido a não estar mais numa comunhão profunda com Deus, Deus permite que essa pessoa morra, tá? Deus permite que essa pessoa morra, a fim de que o seu corpo vá à sepultura e a sua alma volte para Deus, tá? Então Deus garante esta pessoa a salvação, porque Deus prefere matar esta pessoa antes que ela descambe totalmente, antes que ela se corrompa de vez. Então, eu tenho problemas com esse tipo de pensamento. Como é que Deus pede que nós perseveremos? Ele diz, aquele que perseverar até o fim, disse Jesus, este será salvo. O que você entende por perseverança? Perseverança eu entendo como uma luta constante, uma força de vontade, uma boa vontade, um ânimo que você puxa lá de dentro, tá? Para continuar existindo, fazendo, lutando, caminhando, correndo, subindo, descendo, sofrendo, vencendo, perdendo. Você está o tempo todo lutando. E Jesus disse que estes, os perseverantes, é que serão salvos. Agora, o meu problema com a doutrina que eu disse a seguir é, a pessoa está se corrompendo aos poucos, então Deus permite que a morte a alcance, porque Ele quer preservar a sua alma do inferno. Então nós não servimos um Deus propriamente justo. Então, aquele que aceitou a graça de Deus, uma vez salvo, está salvo. Uma vez que ele encontrou Deus, Deus dá um jeitinho para ele não deixar de alcançar a eternidade. Isso é um ato político. Isso não é um ato de justiça. A pessoa tem que demonstrar que quer. Então, uma pessoa que demonstra desinteresse, apatia, e de repente ela morre pelas razões que desconhecemos, porque Deus, Ele é o governante de todas as coisas, Ele sabe o momento em que nós vamos partir deste mundo ou não, e Ele pode antecipar, Ele é o Senhor. Quer dizer, então significa que Deus pode me matar amanhã, porque Ele quer preservar a minha alma, porque eu não descambei de vez? É um pouco estranho isso,
Então vamos lá. Nós vamos falar de um personagem hoje, cujo nome vocês conhecem muito bem, Judas. Ele não foi perseverante. Ele foi chamado por Jesus, mas ao longo da sua caminhada com o mestre, ele interpretou completamente errado a pessoa de nosso Senhor. E ele permitiu que a sua vida mergulhasse nas trevas, na escuridão mental, na ignorância, mesmo estando ao lado de quem o ensinava, ou seja, o nosso mestre Jesus. Por que isso aconteceu com ele? Porque ele procurou Jesus pelos seus próprios interesses. Ele não andou com Jesus pelos interesses de Deus. Ele era uma pessoa doente e fraca. Ele não permitiu que os ensinamentos de Jesus entrassem no seu coração. E, como consequência disso, a sua mente se fragilizou. O curso da sua vida foi marcado por esses adjetivos: doente e fracos, mencionados por Paulo no texto que nós lemos. E nós sabemos que a doença na vida de Judas, a doença espiritual e a fragilidade mental e espiritual conduziram Judas ao quê? À morte, ao afastamento eterno de Deus. Então ele procurou Jesus, um Jesus que ele queria o tipo de Jesus que o agradasse. E hoje em dia você diz para mim, eu não faço isso, que bom. Mas você concorda comigo que há muitas pessoas que estão procurando um tipo de Jesus e um tipo de igreja que lhe agrade? Na verdade, o formato que você dá a Jesus será o formato que você dá à igreja. E o formato que você dá à igreja é o formato que você tem de Jesus. Vice-versa. Então, eu faço uma pergunta. Qual tipo de igreja local ou de Jesus você procura ou está procurando? Nós sabemos que em nosso país as igrejas cristãs têm aumentado em grande número. E é comum encontrarmos as ideias mais variadas possíveis sobre como estas igrejas deveriam ser, esteticamente, liturgicamente. Liturgicamente significa como deveriam ser suas práticas. E também o seu modo de pensar no mundo atual. Porque muitas pessoas dizem, a igreja, sabe, é antiquada. Os pensamentos da igreja são retrógrados. A igreja precisa se atualizar, ser mais atual. Eu sou muito atual. Quando eu leio a Bíblia aqui, que está em minhas mãos, eu percebo o quanto ela é atual. Então veja só, as Escrituras Sagradas são importantes para nós, assim como a própria história da igreja. Muitas pessoas, desconhecendo a palavra de Deus e a própria história da igreja, adotaram métodos, certos procedimentos, e esses por líderes que mais confundem do que esclarecem o povo de Deus em relação ao evangelho, para o que ele serve. Esses métodos roubam as pessoas do reino de Deus e também da missão que Jesus deu à igreja. Você não disse que ia falar sobre a Santa Ceia, Walter? Eu estou falando. Eu estou falando sobre o momento em que Jesus pede aos seus discípulos que a instituam. E Jesus está mostrando para eles quem ele é. E o que ele quer fazer, e o que a igreja precisa fazer. Tristemente, infelizmente, muitos estão procurando um formato, uma forma,
o exterior, e não a essência, o conteúdo, o interior de Cristo e da própria igreja. E acabam com isso se envolvendo em uma fé morta, sem valor algum para o reino do Senhor, para o nosso próprio Deus. Na terça-feira, eu mencionei algumas frases de hinos, e poderia mencionar muitos hinos, que não tem nada a ver com o reino de Deus, não nos motiva a servir a Deus, mas nos leva apenas a determinar que Ele faça coisas por nós. Infelizmente, o modo como pessoas estão vendo a igreja, e o modo como muitos líderes estão montando suas igrejas, não produz nenhuma transformação real de vida, não leva as pessoas a confessar seus pecados, a se arrepender deles, não conduz as pessoas à maturidade cristã, e por isso elas não sabem como se comprometer com o reino de Deus, pois uma visão clara dele elas não têm. Elas não sabem como viver para a glória de Deus. Quando eu estava mencionei que as pessoas buscam mais o formato do que o conteúdo, eu me refiro a muitos comentários que ouço e leio, e até mesmo de muitos cristãos, que dizem sobre como eles estão procurando uma igreja. E eu quero colocar para vocês, como muitos estão buscando uma igreja, o que eles querem, que tipo de igreja querem, que seja uma igreja muito legal e agradável. O que seria legal e agradável? Você pode dizer a Deus, Deus, o Senhor quer que uma igreja seja legal e agradável? E então Ele vai perguntar, como é que você quer que eu faça uma igreja legal e agradável a você? Se você, meu irmão, não se agrada de Deus do jeito que Ele é, Ele não vai dar a você alguma coisa agradável. O inverso é verdadeiro. Segundo lugar, eu quero uma igreja que tenha uma boa sonorização e um palco artisticamente bem iluminado. Espera lá, você quer uma igreja ou uma casa de shows? Você quer um local para que a igreja se reúna a fim de se edificar no Senhor, ou quer participar de um show? Terceiro lugar, eu quero uma igreja que tenha mente aberta e que não seja preconceituosa. Meu amigo, toda vez que você fala de Jesus, as pessoas vão dizer que você tem mente fechada. Se você falar como Jesus é, eles vão dizer que você tem a mente fechada. E quando você começa a falar dos aspectos morais que Deus espera de nós, vão dizer que você é preconceituoso. Então, que tipo de igreja você quer? Uma igreja que pregue a mentira? Que não tenha coragem? Que tenha medo de sofrer? Não é esse tipo de igreja que eu quero. Eu quero uma igreja que tenha uma aparência moderna. Você está confundindo igreja com prédio. A igreja não é prédio. A igreja são pessoas. Você nasceu no século 21, mas pode estar querendo viver com a mente de um século 22. Outros, concordo, estão vivendo no século 18, 19. E qual é o problema? A verdade mudou.
A verdade mudou de um século para o outro, ela continua a mesma. As construções mudam, mas a verdade não. Jesus é a verdade e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não posso mudar a verdade. A igreja, tanto faz. Eu conheço igrejas abençoadas que estão debaixo de um telhado de zinco. Há irmãos que estão sofrendo em países que estão perseguindo cristãos. E eles estão se reunindo debaixo de árvores, debaixo de pontes. E que modernidade há nisto? Nenhuma. Quer um elemento mais antigo que uma árvore? Que uma caverna escavada por um rio de lavas vulcânicas? É lá que eles estão. Alguns dizem, eu quero uma igreja que tenha uma banda moderna, sincronizada, e com música e ritmos bem atuais. Eu acho que você quer, então, uma boate. Você não quer uma casa de show, como eu disse no início, você quer um show. Existe. Uma vez que as pessoas querem, o diabo dá. Eu uma vez conversava com uma pessoa que canta, ela disse, eu vou à sua igreja, meu cachê é tanto, eu quero vir de avião, a banda vem de ônibus, o hotel tem que ser 5 estrelas, eu tenho que ter uma van com insufilme, que as pessoas não vejam quem está dentro, outra van para os músicos, queremos lanche antes da apresentação e outro lanche após a apresentação e o cachê de tanto, a volta para o mesmo hotel e no outro dia o voo de avião e a condução da banda. Custava caro. Eu me lembro que aqueles cantores no passado, eles iam às igrejas apenas com um violãozinho e às vezes cantavam sem instrumentos. E nós sentíamos a presença de Deus em nossos corações, porque os hinos que eles cantavam expressavam a verdade de Deus e nos conduzia a obedecê-lo, a submetermos a Ele. Aquelas palavras enchiam o nosso coração. Hoje nós queremos ver gospeletes. Gospeletes que eu digo são meninas e rapazes dançando. E um boboca gritando para cá e para lá, fazendo o público bater o pezinho, tirar o pezinho do chão. Nós queremos ver músicos profissionais, todos bem sincronizados. Podemos ter tudo isto e a alma tremendamente infeliz, por não servirmos ao Senhor adequadamente. Eu quero uma igreja que a mensagem não seja acusadora, mas motivadora, positiva e atual. Você já imaginou se Jesus tivesse uma igreja hoje em dia, se ele fosse o pastor de uma igreja e ele dissesse assim, vocês não têm por pai Deus, mas o diabo. Gente, eu mesmo não iria mais.
E se eu estivesse na carne mesmo, eu ia tentar pegá-lo pelos colarinhos. Às vezes eu penso que eu sou muito educado. O Evangelho nos acusa. E hoje nós não lemos o nosso texto de 2 Timóteo. Paciência, passou, mas vocês já sabem de cor salteado. A palavra de Deus condena o erro. Ela acusa e condena, mas ela não está condenando você. A palavra de Deus tem que acusar o que nós estamos fazendo de errado. E então ela vai nos ensinar a fazer o que é certo. E se você não tem a palavra de Deus como a maior motivação da sua vida, quem irá motivá-lo ao que é certo? Se vocês estão brigando em casa, e você não faz nada para consertar a situação, porque a palavra de Deus diz: se depender de você, tenha paz uns com os outros. Se você não pratica os termos de Deus com seu cônjuge, e sempre espera que ele entenda o seu nervosismo, que ele entenda a sua agonia, ou ele ou ela, entenda os seus problemas, você está errado. Não existe positivismo na palavra de Deus. O que existe é pecado que precisa ser sanado, perdoado. Atitudes que precisam ser mudadas e vidas que precisam ser transformadas. Mas como isso vai acontecer se você não recebe a acusação do Todo-Poderoso de que você está longe dele? Eu quero uma igreja que seja como um pronto-socorro. Então, só entra doente. Você recebe o remédio e recebe uma receita como tomá-lo. Recebe algumas orientações, algumas precauções e sai. E volta novamente como quando precisar. Você acha que no céu tem plano de saúde? Você acha que o seu dízimo, a sua oferta, paga a sua saúde? Não. Eu quero uma igreja que inspire alegria, festa, e não tristeza e medo. Eu sei o que você quer, um playground. Um lugar de diversão, onde você pode tirar a camisa, pular, saltar, dançar. Você quer um salão de baile. Você não quer uma igreja. Você quer uma igreja que caiba no seu paladar, que seja palatável, que você possa engolir. Você está buscando algo exterior, periférico, mas que engana, que distorce, traz êxtase, sensações de alegria, que pode dar até a falsa impressão de que a pessoa está comprometida com Deus, com o reino de Deus, mas não está. O mundo é volúvel, instável, imprevisível, como ensinei há uns dias atrás. Mas ele é também traiçoeiro. Muitos estão na igreja em nome de Jesus, mas vivem nela. Isto é, no prédio. Mas os seus corações estão vivendo no mundo. Se tornaram pessoas mundanas. Aceitaram a filosofia do mundanismo. A ideia de que
As coisas de Deus não funcionam. O mundanismo contraria os princípios e as verdades de Deus, luta contra. O mundano é amigo do mundo e por agir assim se torna inimigo de Deus. O que muitos não percebem é que esse tipo de cristianismo, quando você não estabelece os termos de Deus, quando você se torna doente e fraco em sua mente, você anula o cristianismo. Você oculta, esconde os princípios bíblicos que são a fonte para a sua transformação duradoura, real e perene. Na verdade, muitos não querem Jesus vestido em uma túnica, mas querem vê-lo de shorts, com um lenço na cabeça, com camiseta regata, chinelos bem esgarçados. Um Jesus pop. Pop é uma palavra inglesa, uma abreviação lá, de popular. Popular. Eu quero um Jesus, pop Jesus. Um Jesus pop. Outros querem ver Jesus com roupas de marca. Óculos escuros, sapatos bem lustrados. Como se fosse um empresário bem-sucedido. Um Jesus rico. Eu vou àquela igreja, porque lá sim, Jesus é apresentado como alguém rico. Não, eu vou na outra igreja, mano, porque lá Jesus é pop. O pastor prega de bermuda, de camiseta. Outros então querem ver Jesus como alguém sem casa, dormindo na rua, comendo aquilo que lhe derem. Um Jesus que não precisa de muitos recursos para continuar vivendo. Eu quero uma igreja assim, eu vou naquela igreja lá porque é bom, lá não pede nada. Eu sei que a igreja está lá, está minguando, mas enquanto ela estiver lá, estou indo. É hora que acabar, vou no outro. Vou atrás de outro mendigo. Nenhuma dessas três classes tem compromisso com Cristo. Portanto, que nós lutemos pela essência do Evangelho, a fim de nos mantermos nos propósitos divinos, para que cada uma de nossas ações possa expressar a glória de Deus. Jesus não é pop, Jesus não é empresário e Jesus não é um mendigo. Jesus é cheio de graça, bondade, amor, poder, misericórdia, justiça. E é isso que nós precisamos expressar através de nossas ações. Jesus disse, brilhe a sua luz diante dos homens, para que vendo as suas boas obras glorifiquem o seu Pai que está no céu. Mas eu pergunto, por que as pessoas não conseguem ver e crer no Evangelho como ele é? Por que as pessoas não conseguem ver Jesus e crer nele como ele é? Por que as pessoas não conseguem ver e crer na igreja como ela deve ser? É simples. O apóstolo Paulo ensinou em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o seguinte, e eu exponho o texto bíblico a vocês. Eles não podem crer. Eles quem? Os incrédulos. Pois o Deus deste século, deste mundo, deste tempo, desta era, conservou a mente deles na escuridão, isto é, nas trevas, na ignorância de Deus e de todos os seus planos. Ele
obscurecendo a mente e o discernimento. Não os deixa ver a luz, percebe? Ele, mantendo a mente destas pessoas, Satanás, mantendo a mente destas pessoas dentro de uma névoa, dentro das trevas, como aquela que Faraó quase podia tocar. Mantendo a mente das pessoas na ignorância. Para que aprender de Deus? Eu vivo pela fé. Que fé? A fé precisa de razão para ser válida. Não os deixa ver a luz. Isto é, o esplendor, a grandeza, a glória, a beleza, a magnificência que brilha sobre eles. Você não pode imaginar a luz que está caindo sobre vocês, aí na sua casa, aqui nesse lugar. Sobre mim, eu não posso imaginar a grandeza da luz que está caindo sobre mim e que quer entrar em meu interior. Essa glória quer entrar dentro de você. Então Paulo continua. A luz, isto é, o ensinamento, o conhecimento. Não existe poder sem ensinamento, sem conhecimento. Poder sem ensinamento e conhecimento não leva ninguém à maturidade, mas leva a pessoa a ser um dominador, um manipulador. A luz, o conhecimento do quê? Da boa notícia, isto é, da mensagem de Deus, do Evangelho. A respeito do que trata o Evangelho? Da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus, o quê? Realmente é. Por que Jesus tem esta capacidade? Porque Ele é a imagem perfeita de Deus. Quando eu leio a Bíblia e vejo Jesus andando por sobre a terra, eu fico imaginando, quando Deus fez o homem, Ele o fez assim. Olha no que nos transformamos. Em segundo lugar, o modo como você vê a Jesus determina como serão suas decisões e até o seu destino final. O modo como você vê a igreja, Jesus e Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, determina como serão as suas decisões e até o seu destino final. O apóstolo Paulo diz, lá no verso 23, porque eu recebi do Senhor. Eu já expliquei isso. Paulo recebeu este ensinamento da ceia diretamente do Senhor Jesus Cristo, por quem ele foi nomeado apóstolo. E ele passou esse ensinamento de modo fiel aos cristãos de Corinto. E ele começa então o ensinamento dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Jesus, na noite em que foi traído, Paulo não mudou nada o que recebeu de Deus. Por quê? Por que ele foi tão fiel? Vamos tratar disso primeiro. Porque Paulo viu o Senhor como Ele é. Ele viu Jesus como o Senhor. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Ele viu Jesus como o eterno, aquele que não muda, aquele que sempre é e aquele que sempre existe. Jesus é Yahvé. Paulo o viu como o grande governante, o eterno governante de todas as coisas. Paulo não viu uma pessoa, ele viu a essência daquela pessoa. Ele não viu a forma,
mas ele viu Jesus como ele é. Ele não viu Jesus como gostaria de vê-lo, mas ele viu Jesus como ele é. E Judas? Judas, um dos apóstolos, viu Jesus de que modo? De que forma? Ele viu Jesus como um Messias político, que libertaria o povo de Israel do domínio romano, e implantaria imediatamente o seu reino sobre a terra. Quando ele viu Jesus realizando aqueles milagres, ele disse: é esse mesmo. Não vai faltar para nós comida. Se vier alguma intempérie, ele breca o tempo, ele acalma o mar. Ele cura as pessoas, não vamos precisar mais de remédio. Ele disse: todos vão prosperar com este homem, todos nós seremos independentes, estaremos protegidos e livres de todas as ameaças de nossos inimigos. Sabe o que estava acontecendo? O Deus deste século, o Deus deste mundo, o Deus desta era, o Deus desta época o cegou. Ele estava cego. Não é interessante que neste versículo está a frase, na noite em que Jesus foi traído. O texto declara à noite. Judas o traiu à noite, na escuridão, escondido, porque era assim que ele vivia. Ele vivia desse modo, nas trevas, na escuridão, escondido. Ele escondia os seus pensamentos, ele escondia os seus desejos, suas ideias, seus anseios. Judas andou com Jesus 3 anos e não conseguiu vê-lo como deveria enxergá-lo. Ele conservou em sua mente uma imagem distorcida do nosso mestre. Por quê? Porque ele queria prosperidade, bem-estar, total proteção, libertação de todos os males e de seus inimigos. Ele não queria viver para o reino de Deus, ele não queria a vontade de Deus, ele queria que Deus fizesse a sua vontade. Ele desejava uma vida conveniente. Sim, a vida que muitos querem hoje. E que vão à igreja para buscá-la. Seja na igreja pop, seja na igreja do bom empresário, seja na igreja do mendigo. Na igreja do pop eles vão buscar a alegria, a onda. Na igreja do empresário eles vão buscar os pensamentos positivos. Na igreja do mendigo eles vão buscar a esperança. Se arrastam. Judas queria uma vida sem problemas, sem lutas, sem estresse, sem preocupações. Quando Jesus falava sobre a implantação do reino, eu posso imaginar Judas tirando o pezinho do chão, pulando. Restitui, Senhor, restitui. Deixa eu fechar a minha boca. Judas vibrava. E quando Jesus ensinava sobre amar o inimigo, negar-se a si mesmo, renunciar o eu, orar pelos adversários, o que ele fazia? Não dava muito ouvidos. Ele era um interesseiro. Ele não entendeu nada, andou com Jesus e não compreendeu nada. Há pessoas que estão na igreja e não compreendem nada, não querem compreender. Andou perto de Jesus, mas o seu coração estava distante. A palavra de Deus diz: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Naquela noite, no último jantar, naquela ceia, na última ceia, Judas estava entre os discípulos, jantava com Jesus, o eterno, o maior tesouro, a riqueza única, a dignidade humana, estava à sua frente, a porta para a eternidade.
mas a sua mente estava absorvida pela subsistência, pela felicidade própria, pelo prazer pessoal. Judas não se importou com a essência, em hipótese alguma, mas ele manteve em sua mente o formato, a forma que ele fez. Ele modelou Jesus à sua maneira. Como resultado da sua loucura, afastou-se da graça divina, vendeu Jesus por 30 moedas. Não era pouco. E em vez de se arrepender após o seu remorso, preferiu suicidar-se, entregando sua alma ao inferno, à morte, doente, fraco e morto. É o que Paulo fala. Ele não entendeu nada. A cada dia os seus olhos iam se fechando pouco a pouco, devagarinho. Ele foi decrescendo, de trevas em trevas, de infidelidade a infidelidade. Ao contrário do que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos crescer de glória em glória e de fé em fé. Ele se recusou a ser parecido com o seu mestre. Judas não buscou os alvos de Deus, mas buscou os seus interesses pessoais. Mesmo sabendo que Jesus havia ensinado que aquela atitude era um grande erro. Jesus ensinou que aquele que busca os seus próprios interesses não tem a vida verdadeira. Isto é, a pessoa que anda só buscando o que lhe interessa, ele deixa de lado, ele não observa os princípios divinos, ele se desassocia desses princípios e do próprio Deus, porque ele está formatando, ele está criando uma imagem de Deus imprópria, e ele avança sem o Criador. Essa atitude vai se transformando em um hábito. E a pessoa passa a viver sem Deus, acreditando que está nele. Infelizmente, morre sem ele e viverá eternamente separado dele. A correta celebração da Santa Ceia abre nossos olhos à realidade do nosso compromisso com Cristo. Quando você celebra a Santa Ceia de um modo correto, Judas estava lá, Pedro estava lá. A reação deles foi bem diferente. Pedro também traiu Jesus. Todos eles traíram. Me parece que menos João. Mas Pedro se arrependeu, Judas não. Você se lembra os dois discípulos na estrada de Emaús? Eles iam seguindo aquela estradinha e de repente Jesus estava ao lado deles e começou a explicar para eles o que? A palavra de Deus. O coração deles queimava, ardia, encandecia. A alma esquentava. Parecia um forno. E eles gostaram tanto daquele viajante que diz, fica conosco. Vamos comer alguma coisa. E então Jesus pegou o pão, deu graças e partiu. E o que aconteceu? Seus olhos foram abertos. Eles queriam Jesus. Judas não o queria. Neste mesmo texto de Lucas capítulo 24, está escrito que a noite estava chegando, vinha chegando. E no dia da ceia, a noite estava implantada.
Os dois discípulos, desculpe, os dois discípulos estavam abandonando Jesus, traindo, indo embora, indo para Emaús. E o que o Senhor fez? Apareceu a eles, sentou-se com eles e se ofereceu a eles. Seus olhos se abriram. E o que eles fizeram? Retornaram. Depois de enxergá-lo, eles retornaram e disseram a todos tudo o que havia acontecido. E o que fez Judas, que também estava traindo? Ele estava na mesa, Jesus partiu o pão, deu a ele. Mas em vez de permanecer, ele saiu. Ele foi embora. Entretanto, antes disso tudo acontecer, Jesus afirmou, declarou diante de todos que entre eles havia um traidor. Havia um mentiroso. Então todos começaram, quem é, Senhor? Sou eu? É claro, se Jesus falou, você também, você também, você também. Mas Judas tomaria uma atitude terrível. Eu quero que você leia comigo João capítulo 13, versículo 26, e preste atenção. Jesus diz quem é. É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. O molho não foi só para dizer, ó, tá vendo? O molho é só para ele. Sim, foi só para ele, mas por que no molho? Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está dando a Judas o que ele sempre quis. Um Jesus soft, gostoso, com bom sabor. Imagine, eu não quero um Jesus que me leve a me sacrificar. Eu não quero um Jesus que me leve a doar minha vida. Eu não quero um Jesus que me leve a amar meus inimigos. Eu não quero um Jesus que me leve a perdoar meu marido, minha esposa, que cobre atitudes mais elevadas de mim. Eu quero um Jesus que quando eu como, eu fique feliz. Que tenha um bom sabor. Eu não quero um cisco no olho. Judas nunca desejou Jesus como ele é. Um pão sem fermento, sem gosto. Que tal um molhinho, Judas? Não é isso que você queria de mim? Você queria uma vida com o seu sabor, com o sabor que você gosta. Você gosta desse molho, não é? Então toma. É isso só que você tem, um pão com o sabor do molho. Você não tem a mim. Foi isso que ele disse, com a sua atitude. Sabe o que é o pior ainda? Quando Judas comeu aquele pão, logo em seguida, Satanás entrou na sua vida. Ele foi totalmente dominado pelo diabo, foi plenamente possuído por ele, e a noite da sua alma se transformou numa intensa escuridão. Ele se tornou semelhante àquele que o influenciou por 3 anos. Ele andou ao lado do mestre, se recusou ser parecido como Jesus,
Mas pouco a pouco, andando longe dos pensamentos do Senhor, dos ensinamentos dele, finalmente caiu nas garras de Satanás, agindo à semelhança do maligno, porque adquiriu a natureza dele. Aos poucos ele foi se submetendo à influência satânica, até que se tornou possuído por ele. Eu espero que vocês ainda tenham paciência para me aguentar mais um pouco. Todo aquele que deseja Jesus do seu próprio sabor, e não se arrepende da maneira que está agindo, irá cair na mesma cilada de Judas. Ser influenciado ou até possuído por demônios. Eu sei que essa é uma palavra um tanto forte, mas é o que o texto ensina, é o que o texto mostra. Talvez você não esteja influenciado por Satanás, nem por seus demônios, ou melhor, possuído por eles, mas pode estar sendo influenciado pelo fato de não se esforçar para enxergar Jesus como é, a igreja como é, para não celebrar a ceia do Senhor como ela é. Satanás trabalha de uma maneira para que você não aceite os propósitos divinos. Diferente dos discípulos que estavam indo para Emaús, que se arrependeram e voltaram, Judas não se arrependeu. Traiu Jesus por ganância, pela busca do seu prazer pessoal, e depois foi abandonado por Satanás. E Satanás olhou para a sua cara e disse: Deus não quer mais você. Olha o que você fez. Encheu de culpa. Você se lembra o que eu disse? Judas não conseguiu mais crer. Ele não tinha mais força. Ele não conseguia mais se reerguer. Nem que Deus lhe falasse, ele não podia mais ouvir. Tudo estava acabado, porque ele fechou o céu para si. Foi e suicidou-se, e o seu corpo caiu naquela vala, onde se jogava lixo. Aquela noite foi terrível. Foi a noite da traição. A noite que fez Jesus se angustiar, a sentir dor, ao ter que declarar que entre eles havia um traidor. Um traidor é alguém que em algum momento da convivência se mostrou como um grande amigo. O traidor sempre é um grande amigo. Em algum momento. Os verdadeiros amigos de Jesus não são os que gostam de dizer que gostam dele, que são apaixonados por ele, que gritam, que dançam, que levantam as mãos, que pulam. Mas são aqueles que fazem a sua vontade. Jesus disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Portanto, a Santa Ceia deve ser celebrada de modo conveniente, coerente, corretamente, sem equívoco, clara, para que nossos olhos se abram para a essência da pessoa de Jesus e da própria igreja, da missão da igreja, a fim de que ele, Jesus e a própria igreja sejam aceitos como são, e não como nós pensamos que devem ser. Você não deve pensar que ao participar do pão e do vinho, Deus está feliz com você. Porque dependendo do seu estilo de vida, e fazendo uso de uma linguagem figurada, você pode estar provocando angústia e dor no coração de Deus. E Deus estar declarando: há um traidor entre nós.
Deus deseja que nós nos arrependamos do modo vazio como temos praticado a vida da igreja e o próprio cristianismo. E isso deve ser feito com pressa. Mas Satanás não quer que você tenha pressa quanto a isto. Porque enquanto ele amarra a sua vida, enquanto ele costuma dizer, não, você não tem condições, você nunca vai aprender como deve. Eu sei, irmãos, que Deus dá níveis de conhecimento para um e para outro, isso não importa, mas todos têm o mesmo conhecimento básico. Mas infelizmente muitos cristãos estão aquém disto, muito aquém, e não se importam em subir. Eles preferem viver na mediocridade, no nível mais raso. E aos poucos vão sendo cegados pelos demônios, acerca da grandeza de Cristo, da glória de Cristo. Para que esta grandeza, esta glória, este brilho, esta luz não resplandeça em suas mentes e não entrem para dentro de suas almas. E tenham um compromisso sério com Ele. Jesus disse, em Lucas capítulo 11, versículos 34 e 35, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você, isto é, o seu entendimento, a sua interpretação, a sua opinião, não seja escuridão. A interpretação que Judas tinha de Jesus era escura. A opinião que ele tinha sobre Jesus era escura. A igreja pop, a igreja empresarial, a igreja do mendigo, são opiniões escuras. Igreja é igreja. Lá no mato, lá na cidade, em qualquer lugar. Não seja escura, não seja escuridão. Não fique enterrada na ignorância das coisas divinas. A minha esperança é que eu não caia na tentação de procurar Jesus de um modo que seja agradável a mim. Mas que eu procure ser melhor e agradável a Ele. Em vez de procurar um Jesus agradável a mim, que eu procure ser agradável a Ele. Que eu não crie uma imagem fantasiosa acerca de Jesus, mas que eu me preocupe a viver para Ele e por meio dEle, até que eu o encontre na eternidade. E contando sempre com as misericórdias de Deus. Que os meus olhos estejam sempre abertos à sua luz, a fim de que as trevas que ainda residem, que ainda habitam na minha natureza humana, se dissipam. Dessa maneira eu vou ter coragem, fôlego, para não trazer ao cristianismo uma roupagem mundana. Uma roupagem que não traz valor algum ao reino de Deus e nem a mim. Que eu sirva ao meu Senhor enquanto é dia, antes que o terror da noite se apresente,
chegue. Irmãos, que Deus nos abençoe. E na semana que vem espero continuar com vocês. Passamos a noite. Agora precisamos entender como celebrar a ceia. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu falei das tuas coisas, Senhor, e o meu desejo foi te exaltar, falar a verdade, a fim de que todos nós possamos andar contigo em todo o tempo, vivermos para a tua glória, nos acertarmos contigo por meio da confissão dos nossos erros, nos arrependendo deles, para servirmos ao Senhor com alegria, até que a eternidade nos chame. Abençoe essas famílias e todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Se cuidem e que Deus os proteja. Fiquem em paz. Até mais.